Então seja bem-vindo a essa apresentação desse trabalho. Esse trabalho de termodinâmica foi proposto pelo docente mestre Antônio Maciel da Silva e executado por mim, acadêmico Jefferson da Silva Gaspar, como componente avaliativa da disciplina de termodinâmica. Estou gravando esse vídeo da data de hoje, de 20/3/2021, e vamos ao que interessa. Então, anteriormente, nos trabalhos anteriores, nós tendo falado a respeito de alguns termos, alguns conceitos de termodinâmica. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais e ver um pouco sobre entropia e a segunda lei da termodinâmica. Então, tendo iniciado o conteúdo passado, hoje nós vamos nos aprofundar um pouco. Para falar de entropia, nós precisamos também tocar num conceito chamado processos irreversíveis. Esses processos irreversíveis, eles estão muito relacionados à entropia. Nós vamos ver o porquê, né? Primeiro, o postulado da entropia diz o seguinte: se um processo irreversível ele ocorre em um sistema fechado, a entropia representada pela letra S sempre aumenta. E aí nós temos algumas formas para definir, né, a entropia de um sistema. Primeiro, ela pode ser dada na forma de temperatura e de calor, onde esse calor ele é visto como sendo a quantidade de energia térmica cedida ou recebida pelo sistema. E a outra maneira são a forma, né, de distribuição dos átomos ou molécula que compõem o sistema. Então essas são duas maneiras da gente definir a entropia de um sistema. E seguindo adiante, nós podemos ver um pouco da variação, né, da entropia. Sendo a entropia representada pela letra S, nós vemos que a variação da entropia então pode ser definida dessa maneira aqui, né? O S final menos o S inicial. De um jeito mais organizado, mais bonitinho, por assim dizer, a gente pode organizar também na sua forma integral, né? Então, organizando aqui na sua forma integral, nós obtemos essa equação aqui, onde esse dQ aí é a quantidade cedida ou absorvida de energia térmica, né? Como a gente falou anteriormente, é uma das maneiras de verificar a entropia. T é a temperatura em Kelvin e o S, como a gente já viu também anteriormente, é a letrinha que a gente usa para representar, né, a entropia. Sempre dado aqui, né, temperatura pelo sistema internacional em Kelvin, a entropia aqui está em Joule por Kelvin. A gente também tem o cálculo de entropia primeiro para um gás, né? Então, quando a gente trabalha com um gás, a gente já viu também em conteúdos anteriores sobre os gases ideais, um pouco sobre os gases ideais. E aí essa equação aqui aparece muito, né? Na verdade aparece mesmo quando a gente começa a estudar os gases ideais. Essa equação aqui a gente pode usar ela e nós vamos ver, né, como que é essa aplicação, o uso dessa lei para os cálculos de entropia de um gás. Mas também nós podemos usar aqui nesse caso a constante de Boltzmann, né? Onde esse Rzinho aqui é esse R aqui da constante universal dos gases, e esse Na é o nosso número de Avogadro, que é da ordem aí de 6,0 vezes 10 elevado aí à 23ª potência, né? Aqui nós podemos chamar essa grandeza, esse número de Avogadro, somente de unidades, porque esse número de Avogadro aqui, dependendo do tipo de estudo que nós estamos utilizando ele varia aí a sua unidade. Então, comumente a gente chama esse número de Avogadro somente de unidade, né? Aí vai depender do tipo de coisa que a gente está estudando. E aí, depois de uma dedução bem longa, né? Eu não quis trazer toda a dedução dessa equação aqui, porque iria ficar um vídeo muito longo. Então, para a gente não se estender muito aí, ficar um pouco desinteressante o vídeo, eu já trouxe aqui a nossa equação pronta, né, depois de deduzida.
e a gente tem a nossa variação da entropia dessa maneira aqui. Aqui eu já adianto para nós, para a gente frisar aqui nesses caras, ó. Nesse aqui e nesse aqui. Mas na frente nós vamos ver aqui o porquê. Exatamente isso. A entropia como função de estado. Então aqui a gente tem a nossa variação de entropia com relação, relacionada, aliás, com a variação de calor, de energia térmica cedida ou recebida. E aí, com uma dedução, né, através da lei dos gases, a gente chega nessas integrais aqui bonitinhas, né? A gente rearranja aqui, a gente vai deduzindo a equação, vamos chegando aí, e a gente obtém essa equação aqui. Essa equação aqui ela só está reescrita, né, de uma maneira diferente, que no slide passado é a mesma equação, somente uma nomenclatura diferente, tá? Só para esclarecer. E aí tudo isso para a gente entender que para calcular a entropia, tudo que vai nos importar é o estado final e o estado inicial. A gente não interessa aqui para nós, quando a gente fala de cálculo de entropia, não nos interessa em nada como que se dá esse processo, como que acontece o processo para que haja variação de entropia. A única coisa aqui que nos interessa, que nos importa, é o seu estado inicial e o seu estado final. Por isso que a entropia ela é tida como função de estado, porque ela depende somente do estado final e inicial. Ela independe de como que acontece o processo. E aí nós temos aqui a entropia e a relação com a segunda lei da termodinâmica. Aqui nós temos duas figuras, né, que vão nos auxiliar aqui a entender um pouco sobre isso. Uma relacionada à variação de entropia do gás, aqui, e a outra relacionada à variação de entropia da fonte. E isso aqui é só para dizer, né, a segunda lei da termodinâmica nos diz isso, que a entropia só aumenta para processos irreversíveis em um sistema fechado. Aqui nós tendo aqui um processo reversível, se a gente fizer aqui o cálculo, né, da soma da variação de entropia do gás e a variação de entropia da fonte, a gente obtém que esse resultado ele é igual a um zero, né, bem grande. Ele é um resultado nulo. Tudo isso para dizer que a variação de entropia ela só pode ser ou igual a zero ou maior do que zero, né? A segunda lei da termodinâmica ela nos diz que é impossível a gente obter, por exemplo, um valor de entropia negativo. Se você estiver lá fazendo um cálculo de entropia e você chegou ao final do seu cálculo e deu um resultado negativo, você já pode adotar que você errou, né, no seu cálculo. Pode procurar lá um erro porque você fez alguma coisa errada. A entropia negativa ela não existe, né? A entropia para um sistema fechado ela tende a aumentar, né, ao ter o seu valor máximo aí. E aqui, para esse caso de um processo reversível, olha o que dá. Dá igual a zero, né? Então, para o menor valor possível, a gente obtém o valor de variação de entropia aí igual a zero. E nunca menor do que isso, tá? Vale ressaltar isso. E aí, adentrando um pouco mais no conteúdo, nós temos um pouco sobre máquinas térmicas. Um conteúdo bem interessante aqui da termodinâmica. Então, para entender um pouco das máquinas térmicas, a gente tem aqui o conceito, né? Uma máquina térmica ela pode ser entendida como sendo um dispositivo que consegue extrair, né, energia térmica do ambiente na forma de calor e realizar um trabalho. Beleza. E aí, diante disso, a gente tem outro conceito nas máquinas térmicas chamado de substância de trabalho. Essa substância de trabalho aqui, por exemplo, a gasolina, ela é uma substância de trabalho de um motor a combustão, por exemplo, né? A substância principal para o funcionamento de um motor a combustão, por exemplo, de um carro. A água é uma substância de trabalho principal, né? É a substância de trabalho de um motor a vapor, por exemplo.
O álcool etanol, mesmo princípio da gasolina. O urânio é uma substância de trabalho, por exemplo, aí, usado nas usinas nucleares para a produção de energia elétrica para a gente. E aí, mais especificamente nas máquinas térmicas, nós vemos aqui agora a máquina térmica de Carnot. A máquina térmica de Carnot é a máquina térmica que melhor faz o uso da energia térmica para realizar um trabalho útil. Ou seja, teoricamente, a máquina de Carnot é uma máquina muito viável para a gente. Por quê? Porque ela tem uma eficiência maior, a gente vai ver isso aqui. Aqui nós temos uma ilustração do que, ó. Isso aqui representa a máquina de Carnot. Nós temos aqui uma fonte quente, uma temperatura 1, né? Uma fonte fria com a temperatura 2. E aí nós observamos que o fluxo dessa energia, ela passa aqui, ó. Aqui nós temos uma partícula, né? Uma partícula aqui que ela segue um fluxo. Podemos adotar que esse fluxo é nesse sentido aqui, ó. Então, essa fonte quente, ela faz o seguinte, essa máquina de Carnot, né? A partícula ela absorve uma quantidade de calor Qzinho aqui. Então, essa partícula ela absorve energia térmica aqui. E aí o que ela faz? Ela segue esse trajeto aqui até a fonte fria e fornece, né, uma quantidade de calor, que é F, a uma segunda fonte de calor com temperatura menor, que é essa daqui. Então, a partícula, quando ela chega aqui na fonte quente, ela pega, né, o calor, pega a energia térmica lá, e quando ela faz o seu ciclo, ela deixa aqui essa energia térmica na fonte fria. E isso aqui faz realizar um trabalho, né? Então, a máquina de Carnot faz exatamente isso aqui, né? Ela faz uso da energia térmica e realiza um trabalho. Na máquina de Carnot nós temos aqui os tipos de processo, por exemplo. Aqui nas leis dos gases, nós temos que, observando aqui, né, nós temos uma posição inicial e uma posição final. Primeiro aqui, nesse caso da lei dos gases, a pressão diminui, né, o volume aumenta. E aí a gente tem que ele sai aqui de uma posição inicial e vai até o final. Aqui um gráfico, né, de P sobre V, pressão por volume. O gráfico aqui de Daniel Schultz nos ajuda a entender melhor isso. E aqui, né, no mar, uma troca de calor, isotérmica aqui. E aí depois nós temos um processo adiabático. Nesse processo aqui, né, a gente imagina que a gente está trabalhando com um êmbolo, aquelas duas imagens lá que a gente passou anteriormente, né? Então coloque sobre uma superfície isolante, remove-se o peso que tinha lá sobre o êmbolo, né? O volume aumenta, a pressão diminui e a temperatura cai. Aqui no gráfico ainda sobre pressão por volume, a gente obtém aqui que ele sai de um ponto A até um ponto B e depois do ponto B até o ponto C. Aqui não há troca de calor, né? Isotérmica do mesmo jeito. Depois a gente tem a continuação do processo, né? Adicionado peso, o volume diminui, a pressão aumenta e a temperatura aumenta. Aí a gente vai tendo um processo todo, né? Um ciclo que vai se construindo. A gente consegue observar isso aqui bem definido. Então a gente sai de um ponto A até o ponto B, do ponto B ao ponto C, né? E aí a gente obtém aí a construção desse ciclo. Nesse caso aqui, termina no ponto D. Aqui é a mesma coisa, não há troca de calor, né? Nem aqui também, de D até A, por enquanto. E aqui nós temos o final do processo, né? Onde a gente se forma aqui um ciclo. Nesse caso específico, a entropia aqui ela é zero. Por que é zero? Pois ao final do processo o estado não sofre variação. Exatamente isso aqui, ó. A gente tem aqui, né, o sentido de A para B, de B para C, de C para D e de D retorna para o A. Então, ao final do meu processo, né, ele não sofre uma variação. O meu estado não sofre variação nenhuma aqui. Então, nesse caso aqui, a entropia é zero. Lembra que a gente fez o cálculo lá de entropia, da variação da entropia de um sistema reversível e foi igual a zero? Esse gráfico aqui ilustra aquilo lá, entendeu? Então, nesse caso aqui, a entropia é zero. Quando a gente fala que a entropia é zero, a gente fala desse ciclo aqui, né? Aqui a gente tem um cálculo de entropia que é maior do que zero, né? Essa área toda aqui, ó, vai nos dar uma entropia aí maior do que zero.
E aí nós temos a eficiência da máquina de Carnot, né? A eficiência de uma máquina, ela é calculada observando a quantidade de energia que é extraída do ambiente, olha só, a quantidade de energia que é extraída do ambiente e qual a quantidade dessa energia que é usada para produzir um trabalho. E aí ela é expressa dessa maneira aqui, ó, por epsilon, né, é igual a energia utilizada pela energia adquirida. Trabalho sobre a quantidade de calor, né, de energia adquirida, que também pode ser expressa na forma de temperatura dessa maneira aqui, né? 1 menos a temperatura da parte fria lá das duas extremidades. Nós temos uma parte quente e uma parte fria. Então, parte fria sobre lá a extremidade com a quantidade de energia térmica maior, né, com a temperatura maior. Então, é dado dessa maneira. E aqui nós temos outra informação que diz o seguinte: não existe, veja bem, não existe uma série de processos cujo resultado seja a conversão total em trabalho da energia contida em uma fonte de calor. O que isso nos diz? Nos diz que, teoricamente, né, na prática, aliás, não vai existir aí um processo cujo essa eficiência seja igual a 100%, por exemplo. Então, sempre parte dessa energia vai ser perdida. Nem toda a energia que a gente vai extrair do ambiente, a gente vai conseguir transformar essa energia, fazer com que essa energia produza para a gente aí um trabalho útil. Tá? E aí nós temos a máquina térmica de Stirling também, né? Semelhante, né, à máquina de Carnot, também possui transferências de calor isotérmicos, né, de uma extremidade quente até uma fria. No entanto, esse processo acontece de forma isovolumétrica. Aqui, para não tomar muito nosso tempo, eu tenho um gráfico aqui que ele ilustra, né, para a gente todos aqueles processos que eu listei lá, abordando as características de todos os processos. Aqui nesse gráfico é só para a gente entender, né? Primeiro a pressão sobe aqui muito e aí vem para cá. A pressão diminui, né? O volume aumenta. Aí a gente tem aqui do ponto 2 ao ponto 3 e aí volta lá de novo. Nesse caso aqui, entropia zero também, né? Porque é um ciclo, né? Não sofre aí variação. Ela sai de um ponto de origem, vai de um ponto ao outro, vai de outro ponto ao outro, mas o que importa aqui é que o seu ponto final, onde ela vai parar, vai ser igual ao inicial. Então, não sofre aí, não existe uma variação. Então, a entropia zero. E aí, outra coisa interessante das máquinas térmicas, decidi trazer aqui também um pouco sobre os refrigeradores, né? Nesse caso aqui, ele é como se fosse o contrário de uma máquina térmica. Onde, na máquina térmica, a gente tem um fluxo, né, de energia térmica, de calor, que sai da fonte quente e vai para a fonte fria, e isso gera um trabalho. Aqui é o contrário, né? Um trabalho é gerado sobre o sistema, sobre a máquina térmica, que faz com que a fonte fria, que o fluxo seja, aliás, no sentido da fonte fria para a quente. Dessa maneira aqui, ó. Ao contrário da máquina térmica lá de Carnot, né, o fluxo aqui a gente observa que é ao contrário, ó. Então, nesse caso, uma energia que é F aqui, ó, é transferida da fonte fria para o gás em uma quantidade de calor Qzinho, né, é transferida da fonte quente. Isso ocorre de modo inverso ao natural ao custo de um trabalho negativo. Um exemplo prático na vida real para a gente aqui, por exemplo, um ar-condicionado, né? Eu estou num ambiente aqui, eu estou utilizando o ar-condicionado, então isso é o que o meu ar-condicionado aqui faz na prática, né? Ele faz um trabalho aqui e o fluxo acontece dessa maneira aqui, ó. Nesse caso aqui, o nosso trabalho é negativo, né, com relação ao sistema. E aí a gente tem eficiência também dos refrigeradores, onde essa eficiência é dada por esse casinho aqui, né, o coeficiente da eficiência. E isso é igual à energia extraída pelo trabalho. Também dado nessa formazinha aqui, né? Qzinho sobre o trabalho.
E aqui estão as minhas referências bibliográficas que foram usadas para a construção desse trabalho.